Olá, meus irmãos, que prazer estar junto com você mais uma vez aqui, né? Nós estamos trabalhando aí com o Salmo 37 e tem tanta coisa linda na palavra de Deus, né? A gente nunca tira tudo dela. E eu tenho certeza que se outros apóstolos, pastores estivessem também ministrando nesse salmo, eles estariam vendo outras coisas, porque é uma fonte. Então, glória a Deus por isso, né? E sempre a nossa proposta aqui é te instigar a ler, a prestar atenção naquilo que Deus está falando. Esta semana ainda, na terça-feira, nós publicamos para os irmãos o Salmo, começamos, né, o Salmo 37, e eu comecei dizendo para vocês que a circunstância é sempre uma coisa muito poderosa, né? A gente tem que lutar muito com isso, porque as circunstâncias elas têm muito poder de mudar o nosso ânimo e até de aniquilar nossa fé. Pedro sofreu com isso, vocês se lembram, né? Ele estava andando sobre as águas, estava indo bem, mas aí começou um vento, quer dizer, as circunstâncias que apareceram ali começou a trazer uma instabilidade na fé dele também. Então, circunstância é uma coisa sempre muito poderosa. Mas o verso 3 diz assim, olha, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. É muito lindo isso aqui, porque quando a gente fala de circunstância, né, e o texto ele está falando disso, a circunstância dos que estão prosperando e são iníquos, o cara está se dando bem, mas ele é ímpio, essa circunstância ela é terrível para a gente, mas o texto diz, confia no Senhor. Em vez de você olhar para as circunstâncias, esqueça quem está prosperando e quem não está prosperando. Isso não é o teu foco não pode estar aí. É isso que o texto chama a nossa atenção. Se a gente olhar para o lugar certo, se nós olharmos na direção certa, a nossa alma vai acalmar. Nós viveremos melhores. A gente tem em quem confiar. Se nós não tivéssemos em quem confiar, então nós estaríamos com certeza muito afetados por todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Mas nós temos em quem confiar. E a ordem aqui, porque o verbo está no imperativo, né? Ele diz, confia no Senhor. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa administrar na nossa mente. Isso é um exercício. Todas as vezes que vocês forem confrontados com uma circunstância, você precisa trazer isso à memória e dizer, não, eu tenho que confiar no Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Eu tenho um Deus sobre a minha vida, eu não estou sozinho. E ele continua mostrando a contrafação dos ímpios, porque ele diz, confia no Senhor e faze o bem. Porque o ímpio está fazendo mal e está prosperando, não é isso? Mas ele diz, não muda o teu jeito de ser por causa disso. Não se torne um ímpio para ser próspero. Não se torne um ímpio para dar certo na vida. Não faça isso. Porque o ímpio, como o texto anterior já disse, vai murchar e vai morrer. Você confia no Senhor. Não se desespere. Né? O Senhor é contigo. E como é bom a gente ouvir Deus falar assim com a gente. A gente está sendo exortado pela palavra. E eu quero te exortar também nessa manhã, confia nele. Muita coisa pode estar te impressionando no mundo que nós estamos vivendo, mas Deus tem uma coisa melhor para você, pode ter certeza disso. A paz de espírito, o bem-estar, ele não é decorrente de coisas que eu posso ter, mas é decorrente de alguém que anda comigo e que me traz essa paz. E ele é o príncipe da paz, é Jesus. Então você vai agir diferente de hoje em diante. Você vai confiar no Senhor e vai continuar fazendo o bem.
Não é? Não importa os outros. Faça você a sua parte. Aí ele diz assim, habita na terra e alimenta-te da verdade. A terra sempre foi um lugar da nossa habitação. Deus nos pôs aqui. Esse é o nosso lugar. A ideia de habitar na terra é a ideia de residir. Não é? Habita na terra. Isso é uma coisa tão difícil para algumas pessoas, porque às vezes a gente quer viver fora do lugar que Deus nos pôs. Né? Para nós, o céu começa aqui porque nós temos uma promessa, mas o céu não é aqui. Né? Deus está preparando o lugar. Jesus foi e preparou o lugar para mim e para você. Em algum momento, isso já é coisa de escatologia e não é o meu assunto agora, em algum momento Deus pode restaurar muita coisa aqui e um novo céu, uma nova terra está prometida. Né? Mas a gente precisa discernir que esse lugar também é nosso. Você que está me ouvindo, que já conhece um pouco da Bíblia, sabe que Jesus, quando falou para os seus discípulos sobre bem-aventuranças, ele falou assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra é herança de quem é manso, de quem espera no Senhor, de quem obedece, de quem confia nele. Né? Então, a recomendação é faze o bem, confie no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Eu me lembro do profeta Micaías, que diante das mentiras dos profetas de Acabe, ele teve a coragem de falar a verdade. Ele pagou um preço difícil por falar a verdade. Ele sofreu o ônus de falar a verdade. Mas ele estava bem, ele estava em paz. Porque quando você está aliançado com a verdade, você tem paz. Você tem legado. A Bíblia diz que a mentira é do diabo e o diabo é o pai da mentira. No livro de Provérbios, Salomão disse, compre a verdade e não a vendas. A verdade é um bem. É algo para a gente comprar, segundo Salomão. A gente precisa adquirir a verdade. Enfrentar a verdade, viver a verdade. Porque muita gente não vive a verdade. Se vocês prestarem bem atenção, por isso que eu fiz questão de enfatizar um pouquinho essa coisa de habita na terra. Faz o bem e habita na terra. E alimenta-te da verdade. Porque é onde a gente está, gente. Nós estamos aqui. Então, a gente precisa se alimentar da verdade para habitar aqui, para viver aqui. Porque nesse momento, nesse tempo, esse é o nosso lugar. Jesus, quando ele ora, na oração chamada sacerdotal, ele fala assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, em nenhum momento Jesus pediu ao Pai que nós fôssemos tirados daqui. Porque esse é o nosso lugar. Hoje nós estamos aqui. E nós temos que cumprir o propósito de Deus para a nossa vida aqui. Então, habitar aqui é um desafio. Existem paranoias. Tem gente que já quer viver no céu, como se ele já estivesse no céu. Você vai viver no céu, irmão. Entende? Esses dias eu vi uma cena que foi impactante para mim. Uma senhora, num estacionamento, numa cidade próxima. Eu parei o carro, essa senhora veio ao meu encontro e ela estava segurando uma bonequinha.
já toda suja. Ela era uma pessoa doente. E ela pegava aquela bonequinha e tratava como se fosse um bebê de verdade. Mas ela já era uma mulher de uns quase 40 anos. E chegou ali conversando, pedindo alguma coisa. Eu dei um dinheirinho para ela. E as pessoas que estavam ali próximas, que eram da cidade, fizeram um comentário comigo de que ela não era assim, mas ela perdeu um filho. E a perda desse filho teve um efeito tão devastador na emoção dela, no emocional dela, que ela não conseguiu superar essa perda. Isso se tornou numa doença. Então ela pegou essa criança e começou a carregar para todo lado. Mas isso não é normal. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que quer viver fora da dimensão dele. Irmãos, nós estamos no mundo. Nós habitamos aqui, habitamos nessa terra. E a gente não pode esquecer disso. Você habita aqui. Né? Ainda que esse não seja o nosso lugar, ainda que sejamos estrangeiros aqui, porque nós estamos sendo preparados para uma nova pátria, nós habitamos aqui. Esse é o lugar da nossa habitação, é o lugar da nossa residência. E por que isso é importante? Você se lembra quando o apóstolo Pedro pede para a gente orar pelas autoridades? Por quê? Porque ele disse, se vocês orarem pelas autoridades, vocês viverão melhor aqui. Não é viver melhor no céu, é viver melhor aqui. Então tem que ter atitudes para viver melhor aqui. E uma delas é alimentar-se da verdade. Eu preciso ser verdadeiro. Verdadeiro nos meus sentimentos, verdadeiro na minha fé, verdadeiro nas minhas palavras. Né? Eu preciso viver o plano e o projeto de Deus para a minha vida aqui. Então eu queria que você ficasse entendido nisso. Né? Então, olha, confia no Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Okay? Faça o bem. Não seja como os ímpios. Os ímpios vão ser destruídos. Não se importe com eles, não. Né? Não se importe, não se empolgue, não deseje que os ímpios tenham o que eles são. Né? Mas confia você no Senhor. Habita na terra. Não adianta fugir. Esse é o teu lugar. Né? E alimenta-te da verdade aqui. Que seja a sua habitação aqui uma habitação verdadeira. Que você seja verdadeiro nas coisas que você faz, nas coisas que você fala. Porque se todos nós vivêssemos como nos ensina a Bíblia, todo mundo seria bem-aventurado, todo mundo viveria bem. Né? Então, beijo no teu coração e eu espero que você possa ser essa pessoa que aprendeu a confiar no Senhor, fazer o bem e vou usar Salomão aqui e comprar a verdade. Comprar para comer. Alimenta-te dela.